ao Wade Podcast. Eu sou o Leonardo de Souza e depois de tanto tempo estamos de volta com tudo. Agora, o Wade Podcast é um projeto de extensão, ou seja, ele é vinculado ao órgão PROEX, que é o órgão regulamentador desses projetos de extensão. Bom, aqui do IFPA Campus Castanhal. Hoje estamos aqui com um convidado especial, professor mestre Jonas. Pode se apresentar, professor? Muito obrigado pelo termo convidado especial. Meu nome é Jonas Fernandes Costa, graduado em Ciências Sociais pela UFG e mestre em Sociologia pela UFPA e há 10 anos professor do Instituto Federal do Pará, Campus Castanhal. Quando começou essa sua paixão pela sociologia? O senhor foi logo depois de terminar o ensino médio ou já tinha como objetivo? Quando eu fiz ensino médio nos anos 90, terminei o ensino médio em 98, nem sabia o que era sociologia, né? Nem ciências sociais, antropologia, nada disso. Só que eu passei primeiro em Direito. Fiz um ano de Direito e lá estudei aquelas disciplinas introdutórias, né? Filosofia, Ciência Política, Sociologia. Está envolvido já com as relações humanas, né? E lá foi a isca, né? Foi lá que eu percebi que eu não ia me dar bem no Direito, que o Direito é uma técnica, né? Que precisa de disciplina, organização, mais do que criatividade ou qualquer outra coisa. Muitos métodos, né? Aí as Ciências Sociais foi uma paixão mesmo. Aí eu fui seguir a paixão, fui pela paixão mesmo. E qual é a diferença de Ciências Sociais e Sociologia? Muita gente confunde, né? Se tu for fazer vestibular, qualquer um de vocês aqui, vocês vão fazer vestibular provavelmente aqui de Ciências Sociais, né? Então, as Ciências Sociais é um termo geral para se referir a todas as ciências que estudam o ser humano e a sua relação com a sociedade, em grupo, né? Então, a geografia humana, a história é uma ciência humana também, né? Convencionou-se a reunir a sociologia, a antropologia e a ciência política no rótulo de ciências sociais. A sociologia ela é uma ramificação das ciências sociais que estuda a sociedade, o ser humano no mundo moderno. Então surge ali no século XIX, depois da Revolução Francesa, depois da Revolução Industrial, com o objetivo de compreender esse novo mundo que estava surgindo. Tá? Por isso que tem os 3 clássicos da sociologia, que são os 3 fundadores e são os gurus da sociologia, que é Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. E o curioso é que Marx é o mais conhecido, né, que elaborou o socialismo científico, mas Durkheim, que é um conservadorzaço, um gênio também, e Weber, que é um liberal convicto e também um gênio, e os 3 fundaram a sociologia, cada um de um ponto de vista. Inclusive metodológico e político, né? E moral, inclusive, até. Dos 3 aspectos, podemos dizer, políticos, assim, essas visões de sociedade, conseguiram juntar suas concepções e formular, né, o que a gente chama de sociologia. E falando de ramificações, a sociologia, ou as ciências humanas, né, ciências sociais, elas são uma ramificação, são filhas da filosofia? Todas as ciências são filhas da filosofia. Mas a filosofia não é ciência, né? Não, a filosofia não é ciência. Tudo começou com a filosofia. Se a gente for mesmo fazer uma genealogia, tudo começa com a mitologia. Tá certo? Passa pela filosofia e se torna ciência. E cada vez mais específico agora, né? A própria ciência, ela está agora olhando para si mesmo e vendo a complexidade da natureza e da realidade social, né? No caso das ciências naturais e das ciências humanas. E cada vez mais ela está fazendo... tá vendo que o contato da ciência com a arte, com a mitologia é muito mais intenso do que se pensava. Esse lance de dividir o mundo, ele é um lance da nossa cabeça, né? É o cientista que faz essa divisão e fala, isso aqui é sociologia. O mundo, ele não é dividido assim. É o cientista que faz essa divisão. Todas essas divisões é uma divisão feita pelo ser humano, né? É um recorte feito pelo ser humano. O mundo é integrado. É criado por nós mesmos. A própria ciências exatas, né? Ela tenta explicar algo que a gente não sabe, né? Então, tipo... As medidas, elas são uma invenção humana, não significa que ela realmente existe, né? São algo criado para nós, para a gente poder entender a natureza. Então, tudo é dividido assim. Então, nós temos o lado emocional, que não é desvinculado do lado biológico, não é desvinculado do nosso ser social. Quando a ciência vai estudar, quando o cientista faz isso, ele faz um recorte, mas nós somos um todo, né? E assim a natureza também, é um todo que o cientista vai e faz um recorte aqui, outro ali, para tentar conseguir explicar um pouquinho dessa realidade, né, desse mundo. Acho que é isso que buscar compreender a nossa realidade, né? A realidade do ser humano, como a gente se relaciona, o que acontece na natureza. A sociologia, ela estuda a contemporaneidade, né?
o mundo moderno, o homem moderno. Numa visão sociológica, como a sociologia vai retratar nos livros o momento atual que a gente convive, que é o cenário pandêmico, o Covid-19 e tudo mais? Uma que daqui a alguns anos a sociologia retratará esse momento histórico que a humanidade vive. Pois é, se tu assistir 2002, Uma Odisseia no Espaço, ali dos anos 60, eles fazem uma projeção para o futuro que está todo mundo viajando pelo espaço, né? Aliás, os anos 80, os anos 70, 60, o futuro ia ser espaço e robô para tudo quanto é lado, robô com uma aparência humana, e não tem nada disso, né? Não foi essa... Ninguém projetou há 30 anos atrás que o futuro ia ser isso aqui, um celular apontado. Até hoje a gente está esperando isso. Isso, e quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, em 2009, eu estava ali no comecinho do mundo virtual, né, do mundo digital, MSN, Orkut, e pela primeira vez eu não precisava ficar trancado numa biblioteca para escrever uma dissertação de mestrado, como eu tinha feito na minha monografia, e eu fiquei empolgadíssimo com aquilo. Achei que o futuro, que é hoje, né, as pessoas iam ser extremamente bem informadas, né, e iam se basear sempre em fatos mais concretos, em ciência. Eu era completamente otimista em relação ao futuro. Seria uma utopia, né? Do conhecimento. Eu achava que com a internet, a democratização do conhecimento, tu ia fazer uma dieta sem precisar de um nutricionista, ia conseguir malhar sem precisar... Sabe, eu achava que todo mundo ia ter um pouco de informação, mínima que fosse, de determinado assunto, e ia poder se informar de forma mais consciente. E não foi o que aconteceu, né? Hoje cada um acredita no que quer. Eu acho que acontece muito o contrário. Exatamente. Muita gente às vezes se abstém de certos assuntos, sendo que a internet oferece muito sobre isso. E isso é um assunto do cotidiano. As pessoas ficaram com menos certeza do que tinham antes. Exatamente. Com menos certeza. Aí o que acontece? Qualquer projeção que eu faço aqui também ocorre esse risco. No entanto, eu acho que daqui a um tempo, quando olhar para cá, quando olhar para essa época da pandemia, vão lembrar que foi a virada para o mundo digital. Tá certo? Foi a hora que não deu para ficar mais ninguém de fora do mundo digital. Foi a hora que estourou o podcast, estourou o YouTube. Personalidades que a gente nem sabia quem era, de uma hora para outra se tornaram, né, gigantes, famosos, gigantes, se tornaram pessoas que influenciam milhões de jovens, né, milhões de pessoas. Então, acho que a pandemia vai ser lembrada, além do aspecto de terror, né, que foi, além do lance apocalíptico mesmo, né? Foi curioso que um ano antes eu propus um trabalho aqui no IF sobre a possibilidade, né, de algum cenário quase que apocalíptico, e eu citava a pandemia ou algum tipo de guerra nuclear, né, que ficava se assanhando. A gente quase viveu. Ou algum tipo de caos ambiental. E falaram, não, gente, você está viajando. Eu falei, não, eu sei que eu estou viajando, falando da possibilidade. Nem eu esperava que fosse acontecer tão rápido assim, né? Se alguém em 2018, se alguém do futuro, 2021, voltasse em 2018 e falasse isso, seria totalmente fora da caixinha, né? Ninguém acreditaria, mas acho que não muita coisa lá pra cá, cara. Acho que não acreditariam, não na pandemia, se não acreditariam se eu contasse o que as pessoas fizeram na pandemia e como se comportaram na pandemia. Eu acho que seria inacreditável. Foi inacreditável o que aconteceu, né? Foi uma sucessão de absurdos. Era um momento para juntar as forças, né? Uma sucessão de absurdos. Como as pessoas, em vez de elas se unirem, elas brigaram. No meio da pandemia, virou um caos, uma briga total no país. E no país, estou falando no país, mas foi uma briga familiar, foi briga no trabalho, foi briga em tudo quanto é lugar. No meio da pandemia, todo mundo brigando. E gente morrendo. E gente morrendo e todo mundo brigando. E cada um escolhendo ser culpado para quem morreu. Nossa, é um caos mesmo de todos os aspectos. Então, a sociologia daqui a um tempo, segundo a sua visão, claro, né? Isso, acho que ela vai caminhar para o mundo digital, para a sociologia digital. E o interessante, tipo, esses dias caiu o WhatsApp, né? Foi 7 horas. Cara, ninguém conseguiu ficar bem sem internet, sem WhatsApp. Tu tá falando bem, mas teve até queda da bolsa, teve tudo isso. Teve gente perdendo dinheiro. Olha, se a internet parasse de funcionar hoje, o mundo como a gente vive, ele seria completamente impossível de existir. Totalmente impossível. A economia, o semáforo, a indústria, tudo depende da internet. Tudo depende da internet. O comércio, tá tudo... O mundo é completamente dependente da internet. E é só o ser humano que faz isso. O ser humano, ele cria uma ferramenta e depois ele se torna escravo dela.
E isso desde a mitologia, os gregos já tinham sacado isso quando falaram que foi Prometeu que pegou com os deuses, né? Pegou com Zeus o sol e trouxe para os humanos, né? Então, desde a mitologia já tinham sacado que o ser humano ele cria, né? Porque na visão mitológica grega era o fogo que era responsável da superioridade humana em relação aos outros animais. Porque além de cozinhar, o fogo manipula armas. Com o fogo tu faz armas. Né? Então o ser humano, cada vez ele vai criando uma ferramenta. Quando surge a grande indústria, o ser humano vira refém. Quando surge o anticoncepcional nos anos 60, é o grande responsável pela emancipação da sexualidade feminina. O rádio, quando surge lá no começo do século XX, a TV, quando surge no meio do século XX, o ser humano ele cria uma ferramenta e depois ele se torna dependente dela. A mesma coisa nós agora com a internet e com a maior invenção do século XXI, a mais relevante, que é o smartphone. Eu me lembro que aqueles smartphones Android 2.3.6, bem antigo, acho que é 2010, não sei. Mas quando entrava uma opção lá nas configurações, clicava lá, aparecia uma imagem, um monte de zumbi com o celular. Cara, isso faz muito tempo. E hoje é isso. É tipo uma previsão do futuro, eu me lembro dessa forma. E é totalmente isso. Celular, TV, internet, enfim, internet e todas essas tecnologias. Então, a visão da sociologia atual, o que ela está trabalhando nesse momento, os pensadores? Olha, a sociologia, basicamente ela estuda o mundo do trabalho. Capitalismo. O mundo do trabalho, organização. Eu vou falar assim, a sociologia ela pode estudar tudo. Desde o amor, entendeu? Desde qualquer tipo de fenômeno social ela pode. Eu estou falando que ela mais estuda, que eu estou falando assim, se você for procurar fazer um mestrado, um doutorado, as linhas de pesquisa que você encontra geralmente são essas. Sociologia do trabalho e a questão da violência urbana e quase tudo relacionado ao mundo urbano. Sociologia, como eu falei, pode estudar tudo, mas qualquer universidade você chegar, você encontra uma linha de sociologia do trabalho, uma linha de violência. São os dois principais assuntos hoje estudados pela sociologia. Traçando um paralelo da nossa atualidade, como a gente está vivendo, né, instabilidade econômica, política, essa crise toda global. Aqui no Brasil e na América Latina, a gente pode olhar para trás e observar os anos 80, ali, final dos anos 70, que se deu a chamada da década perdida. A gente consegue traçar algumas semelhanças assim, porque agora a nossa inflação é uma das mais altas. E os alimentos, tudo quanto é aparelho, tudo quanto é coisa que a gente precisa consumir está muito mais caro. Gasolina, óleo de cozinha, está tudo tão caro. Se vê as notícias, as últimas notícias, a gente vê também pessoas tendo que fazer fila para comprar restos de comida, vamos dizer assim, osso, pé de galinha, a gente tem visto isso. E na década de 80 foi a tal chamada década perdida. Por que se deu esse nome e se a gente consegue traçar algumas semelhanças assim? A gente vive uma inflação a maior da era real, né? O real já é a segunda moeda que mais durou na história do Brasil. Foram 6 moedas, né? Sabe? Durante os anos 80, né? Tá dizendo? Foram várias moedas, né? Então eu nasci em 81 e ainda presenciei os cortes de zero, as mudanças de moeda, as sucessivas mudanças, né? Como desvalorizava o dinheiro. Eu cresci nesse ambiente, né? Vendo o dinheiro desvalorizar, tinha que pegar e comprar logo. Fizeram até uma charge, que era um dragão que simbolizava a inflação. A maquininha de mudar preço era um símbolo, né? Fazia-se reportagem da pessoa ir mudar o preço, pegar antes. Isso aí, tinha que receber e comprar logo as coisas, porque senão no fim do mês... Então, realmente foi do ponto de vista econômico, os anos 80, na América Latina especialmente, foi muito complicado do ponto de vista econômico. O México decretou, foi o primeiro, né? Foi lá que surgiu esse termo, década perdida, foi lá. Foi o primeiro a decretar moratória. Foi curioso que decretou moratória e depois a Copa ainda foi lá em 86, né? Que o Brasil já tinha vencido uma Copa no México em 70, né? Que é a Copa talvez a mais romântica de todos os tempos, né? Com a melhor seleção que já teve, né? E depois de 86, as duas Copas do México são as mais inesquecíveis que teve, né? Que de 86 é o Maradona fazendo o gol de mão e fazendo o gol, driblando o time da Inglaterra todinho. Nossa, essa cena deve ser muito boa. Então, o que acontece? Os anos 80, a década perdida, foi fruto de políticas anteriores. Então, por exemplo, especialmente da dívida externa, né, na época. Sim. Então, ali quando tem o golpe 64, a dívida do Brasil era de uns 3 bilhões. Quando o Brasil vai entregar em 90 para o Collor,
é de quase 90 bilhões a dívida externa. Caramba. Então, de 3 para 90. Então, houve ali no final dos anos 60, começo dos anos 70, o primeiro milagre econômico, né? Esse foi o termo utilizado, né? Foi o termo. Porque ali a gente está na Guerra Fria e todo mundo tinha que tomar partido, né? Tinha que tomar partido. Então, os governos militares tomaram partido para o lado dos Estados Unidos e receberam financiamento, né? Ganharam para isso financiamento. Só que o financiamento tem que ser pago um dia, né? E quando tem as duas crises do petróleo ali, que é em 73 e 79, quando tem os dois choques do petróleo, que acontece mais ou menos o que está acontecendo hoje, né? O barril dispara e quando dispara o preço do petróleo, aumenta o preço de tudo e começa a empresa a falir, começa a crise, né? Começa desemprego. Isso vai estourar, exatamente vai cair no colo ali dos anos 80, né? Do começo da década de 80, especialmente na América Latina. Vão começar a cobrar, né? Que se pague, porque se pagava só os juros da dívida, não era dívida, pagava os juros. Então começou uma sequência de calote. O Brasil em 87 também decreta calote. Então, do ponto de vista econômico, foi complicado. Do ponto de vista político e social, muita pressão para se acabar o regime militar, né? Já tem o Direta Já, que foi um movimento gigantesco, né? Direta Já foi um movimento que uniu toda a sociedade, por assim dizer. Foi, porque ninguém aguentava mais os militares, né? Ninguém. Com exceção deles próprios, ninguém aguentava mais. Eles já estavam muito tempo no poder, ninguém aguentava, todo mundo queria. Então, teve um movimento no Corinthians com Sócrates e Casagrande, que ainda era jovem, o Sócrates era o grande líder, né? Por democracia, fizeram até dentro do clube, né? Votações para escolher quem vinha, quem não vinha, ganharam 1 ou 2 estaduais ali, entrou para a história. Então, tava todo mundo, já pensou, uma geração toda que nunca votou, o pessoal queria sair de casa para votar, queria ter essa chance. Só que foi muito lento, né? Liberaram primeiro eleições municipais, estaduais. As eleições para presidente só vai ser em 89. Agora, presta atenção, a última eleição tinha sido em 1960. Caramba. Depois, só em 89 vai ter uma eleição para presidente, né? Foi depois que fizeram a Constituição, né? Isso, a Constituição de 88, a Constituição de 88. Então, só em 89. Então, ninguém aguentava mais. Ninguém aguentava mais, né? Por causa da crise, já 10 anos ali de crise. Em 89 foi o ápice da crise. Foi a maior inflação da história, 1.000 e tantos % de inflação no ano, em 89. Então, era absurdo o que estava acontecendo. Todo presidente, ali o Collor tentou com o plano Collor 1, Collor 2, controlar a inflação, não conseguiu, foi impeachmentado com um escândalo de corrupção, entra o Itamar Franco e chama o Fernando Henrique Cardoso para ser o ministro da Fazenda, e o Fernando Henrique Cardoso elabora o Plano Real. E foi aí que começou a consolidar, né? Aí o Plano Real controlou a inflação. O Plano Real segurou ali, entendeu? Fez uma URV ainda, que foi um momento de transição, unidade real de valor, e o Plano Real conseguiu segurar a inflação. Foi durante essa troca de moedas aí, né, que muitas moedas antigas, tipo, tinha um cruzeiro, né, o Real Cruzeiro e tudo mais, tinha outro lá. Cruzeiro novo. Eu não vou lembrar o nome. Que eles estavam reutilizando elas e carimbando, né? Porque era muito caro ter que fazer mais. Então, algumas eles só carimbavam. Com novo valor lá, nova simbologia, né? Exatamente. Nessa era tão conturbada, saindo lá da ditadura de 64 e tudo mais, passando dos anos 70 e até Direta Já e a promulgação aí da Constituição de 88, teve muita turbulência econômica, política, mas também foi um grande momento para a difusão da arte, da cultura, do cinema e tudo mais aqui no Brasil. A década de 80 no Brasil foi a primeira década que a juventude tomou a frente da música, do cinema, da arte em geral, especialmente da música. Tá? Então, até os anos 50, os cantores ali de rádio, era a voz impostada. Nos anos 60 vem o tropicalismo, já surge uma juventude ali, né? Com os festivais da Record, tem Tropicália, mas tem também a Jovem Guarda, eram tribos, né? Mas é nos anos 80 que vem a rebeldia mesmo e o rock and roll. São inspirados pelo punk, né? 3 acordes, porque antes tu tinha que ser um músico para fazer música, né? Tá? Não, eles descobriram que não precisa saber muito não. Olha, com 3 acordes, Sex Pistols está arrebentando. Ramones está arrebentando. Então vamos fazer, vamos. Então começou uma galera muito jovem mesmo, né? Que país é esse? É de 1979, né? Apesar de ser isso gravado quase 10 anos depois só. Mas ali o Renato Russo com 19, 20 anos, ele já tinha todos esses clássicos que a gente escuta. Já tinha pronto.
né? Segundo o Dini Ouro Preto, que agora é vocalista do Capital Inicial, que também começa ali nos anos 80, Paralamas do Sucesso, tem uma cena muito forte em Brasília, né? E também depois vai para o Rio de Janeiro. Todo mundo tinha que ir para o Rio de Janeiro se quisesse aparecer, né? Então foi realmente incrível, uma geração que tinha muito a falar, uma geração muito rebelde, muito contestadora, que queria mudança, né? Sim. E montava uma banda de rock, como falou o nosso querido vocalista da RPM, Paulo Ricardo, montava uma banda de rock com a intenção de mudar o mundo. Aliás, o Paulo Ricardo foi talvez o primeiro exemplo da bitomania no Brasil, né? Foi a primeira banda do RPM que estourou ali, né? Estoura e o cara não pode mais andar na rua. Não pode mais andar na rua. Aí foi, assim, muito inspirado pela contracultura dos anos 60. Então era muito baseado, assim, na liberdade, na emancipação sexual e no uso de drogas, né? Como era também nos anos 60. Quase todos eles passaram por esse problema de drogas ali. De toda essa turbulência política, né? É a rebeldia, né? Eles queriam os ídolos dele, porque se a gente for puxar contra a cultura, começa lá com Kerouac, né? On the Road, o livro que ele escreve, que ele sai de casa e vai viver a vida louca, né? Foge de casa. E esse livro ali influencia toda a geração, beatnik ali, é um livro da década de 50. Então, nos anos 60, o pessoal vai ler esse livro e foge de casa. E quer viver ali aquele romance que viveu o Kerouac, Jack Kerouac. Só que isso aqui vai chegar no Brasil nos anos 70, a repressão é muito forte, né? Nos anos 80 começa, porque em 70 começa uma liberdade, que em 79 tem a anistia. Em 79 tem a anistia, mas nos anos 80 já está mais livre, mas ainda tem a censura. Os caras só não vão te levar. Alguns ainda vão presos, como foi o Barão Vermelho, que foi em cana, o Renato Russo foi em cana, tá certo? Os caras do Titãs foram presos também, por isso que o Tony Bellotto escreveu Polícia, né? Polícia para quem precisa. Então o Titãs grava 2 discos ali, que é meio bem anos 80, bem colorido, e eles passam por esse problema e vão gravar o terceiro e grava a Cabeça de Dinossauro, que é um disco totalmente punk do começo ao fim. Nessa época aí tem todo esse gênero, né? O rock, o rap, né? Hip hop, tudo mais surgindo. O MPB aí tendo a sua ascensão, né? E até o dia de hoje é muito assistido, muito escutado por muitos brasileiros. Tipo, os Racionais. Até hoje eles também trabalham nessa revolução, né? São 30 anos. O primeiro disco dos Racionais ali, que eu lembro, é de 88, né? Racionais. Ele ainda tá na década de 80, apesar de ter estourado ali em 92 ou 93, com o Homem na Estrada e tal. Foi também a voz da periferia, né? Sim. Aliás, o rap, as primeiras vezes que eu escutei, fiquei muito impressionado. Tanto com Racionais, que é a voz da periferia, né? Aquela voz do negro da periferia, revoltada. E é por isso que fez tanto sucesso. Muito sucesso, e o Mano Brown é um letrista espetacular, mano. Eu duvido alguém escutar Jesus Chorou e não ficar impressionado com aquilo ali que ele fez. Fora os clássicos de 97, né? Capítulo 4, versículo 3. Eu tô ouvindo alguém chamar meu nome, que deu fama pro Guina, que até hoje é uma celebridade, porque conta a história do Guina, da amizade do Guina com o Mano Brown. Então, coisa inimaginável, né? Eles não sabiam cantar, era só um DJ ali. E eles fazendo também... E claro que vem de fora, né? Tem muita influência. A gente já vivia na globalização desde os anos 60. Já tinha muita influência da música de fora aqui no Brasil. E também vai ter a versão, vamos supor, mais burguesa, né, que é do Gabriel Pensador, que também é um letrista espetacular, de família rica, mas que vivia ali na praia, no Rio de Janeiro, naquele confronto ali, né? A praia que ele frequentava também era frequentada pelo pessoal da favela, e ele acabou também se apaixonando pelo rap, sendo também um letrista, e também já das quebradas já surge depois o Planet Hemp, né, 95, com o Marcelo D2, o outro que fundou com ele morre, né? Como era? Eu não esqueci agora o nome do parceiro dele. Fizeram um filme muito, muito bacana com relação a isso. Então, o cenário musical vai mudando, né? O rock vai tomando conta do pedaço mesmo ali nos anos 80. A gente sempre lembrando. Claro que tinha todo aquele movimento pop no mundo inteiro. Tinha Madonna estourando, tinha Michael Jackson. E a gente está falando de tudo, pessoas que são pioneiras em tudo ali, entendeu? Madonna, parece que ela se inspirou nela mesmo. Tirou aquilo. O Michael Jackson parece totalmente original, parece que ele puxou aquilo ali dele mesmo. Eles que são reconhecidos até hoje como as figuras pioneiras aí, as originais desse estilo de música. Isso aí, então, do ponto de vista assim, cultural, musical, das novelas dos anos 80, é clássico atrás de clássico. Tinham poucas emissoras, né, abertas, né? Geralmente era... E foi nesse tempo aí que também surgiu, né, as emissoras, SBT. Isso, SBT.
Já são mais. Quando eu nasci, eu já me vi vendo o Globo, SBT e Bandeirantes. A Bandeirantes era mais ligada ao esporte, Globo e SBT e entretenimento. Eu já assisti a Chaves com 7 anos antes de ir para a escola, que estava tarde. Primeira, segunda série, já assisti a Chaves. Antes de ir para a escola. E assisti a Manchete quando eu voltava, que passava o Jaspion, o Changeman, que agora voltou a passar. Cara, quando a gente é criança, isso aí marca muito. Chaves, volta da escola, tem alguma coisa para assistir na TV, animação, seriado, Chaves aí fez... A influência da TV era, assim, algo também inimaginável. A TV que influenciava. As mães colocavam o nome dos filhos baseado em personagens da TV, sabe? Em personagens de novela ou em músicos. A TV era grande. E como era a grande atração, também era o grande alvo de crítica também, né? A Família Dinossauro foi um... Nossa, Família Dinossauro. Que tudo gira em torno da TV e é uma crítica, é para criança e uma crítica ali todo o tempo, né? Alfinetando a manipulação que a TV faz ali em torno da família, né? É uma sátira, né? É uma sátira com a TV. E os caras estão produzindo, olha só como funciona. Os caras estão produzindo algo para a TV, sacaneando com a TV. Dentro da TV. Eles estão ganhando dinheiro, né? Intertextualidade. E sacaneando com eles mesmos. Isso aí. Você lembra você já viu o último episódio? Nunca assisti o episódio da Família Dinossauro. É quando tudo acaba. É o asteroide chega. É um asteroide, né? Além de eu Acontece lá uma catástrofe natural e acaba tudo. Porque o último desenho que passava de manhã nos programas infantis era o desenho Sensação. Era o último, né? E a Família Dinossauro, durante muito tempo, foi o último ali. Eu assistia todo dia, depois cheguei a maratonar, já depois de adulto, né? Cheguei a maratonar, mas nunca fui até o fim. Tinha muitos desses desenhos seriados, né? Caverna do Dragão, uma que eu me lembro muito. É muito nostálgico quando eu vejo algum episódio assim, alguma imagem. O senhor tem uma estátua lá do Mestre dos Magos? Tem uma estátua, um boneco que eu pedi pro Davi, meu parceiro, estudou comigo em 1997, 98 no Rutherford, virou artista e fez um Mestre dos Magos e um ET, do filme ET. Fez um ET também pra mim, tá chegando aí o ET. Voltando um pouco atrás sobre a música, a música ela também estão cheias de críticas sociais, né? Devido a todo aquele tempo político, devido a sede por liberdade, por política justa, por justiça. O senhor vê hoje em dia, o senhor vê a música como um instrumento viável para os jovens, para os adolescentes, para a juventude, para a sociedade inteira no geral, como um meio de desenvolver o seu senso crítico, seu pensamento? Olha, o Aristóteles, já na Grécia Antiga, já dizia que a arte ela tem um poder pedagógico assim, incomparável, né? Platão não era muito simpático com a arte, ele achava que a arte causava simulação, né? Já Aristóteles não, dizia que causava cartaz, né? Você se emociona ali vendo aquilo e aquela emoção, ela causa um efeito pedagógico. Você pode assistir, por exemplo, O Amor para Recordar, que é um personagem de um rapaz que é um completo imbecil, né? Desse que a gente encontra em qualquer escola, que não respeita ninguém, tira barato com todo mundo, tá? E ele conhece uma moça que é justamente o oposto, uma moça de princípios, se apaixona e ele acaba mudando a personalidade dele. E eu passava isso para os meus alunos de ensino médio e eu percebi que eles se sensibilizavam. E talvez eu tenha até ajudado a converter algum imbecil que tenha deixado de ser um completo imbecil, né, assistindo aquilo. Então Aristóteles já dizia, olha, a arte ela tem um poder pedagógico porque ela inspira na gente o que nada mais inspira, que é a cartaz, que é o sentimento de purificar. Você vê uma cena da morte, e tu não precisa matar alguém, você se emociona. Dependendo ali do jeito que foi feito, né? Isso. É aquele lance de aprender com exemplo, né? Quando eu te falo é uma coisa, quando você vê o exemplo e a arte, a gente vive aquilo ali, naqueles momentos que a gente está vendo um filme, escutando uma música, a gente está vivendo aquilo. Depois Nietzsche vai dizer, né, que sem a arte a vida seria um erro, né? A arte ia ser impossível a nossa vida sem a arte. E é só vocês, qualquer um de vocês imaginar a vida de vocês sem escutar música, pô. É verdade. Seria impossível, a vida seria completamente inviável. A vida nossa, do ser humano, sem a arte, seria... Ela instiga o íntimo, né, do ser humano. Isso. Então eu acho que a arte, ela tem muito mais importância do que a sociedade em geral
acha. Então as pessoas acham que o que é que tem importância? São coisas mais objetivas, coisas que dão lucro, sabe? Claro que são coisas importantes, mas acho que a arte é o grande responsável pela união ali da razão com a sensibilidade. Sem arte não tem graça nenhuma a vida dele. Não tem. As pessoas se unem para fazer música. Isso. Então eu acho que todas as ciências elas tinham que virar um pouco para a arte e ver o que elas podem aprender para a arte e como elas podem usar a arte também como instrumento pedagógico para fazer com que as pessoas se interessem. Por exemplo, eu sou professor de sociologia. Eu tenho que descobrir como é que eu recorro à arte para mostrar a sociologia para os meus alunos e a arte vai ser um recurso pedagógico que vai fazer, inclusive, que os alunos se interessem pela minha disciplina de sociologia. E aí isso na matemática, isso na física, isso na história, isso em todas as... Por isso que alguns professores envolvem mesmo nas suas Pois é, porque a gente põe a arte assim, uma disciplina que tem 1 hora por semana e que não reprova. Sabe? Então a gente já joga a arte como se fosse fuleiragem. A gente já... E não é, né? Tanto que na filosofia, se você for... As grandes perguntas da filosofia, a mais difícil de responder é o que é a arte ou o que é o belo. A questão do gosto. Então, desde Platão, quando vai falar lá sobre o gosto, sobre o belo, ele já se atrapalha. E chegando no Bourdieu, que é um grande sociólogo de hoje, ele vai escrever sobre o gosto. E nem Kant, meu irmão, conseguiu chegar a uma solução... Uma solução assim que todo mundo aplauda. Não, Kant, tu escreveu a crítica do juízo estético, tu é um gênio. Porque o Kant é um dos poucos pensadores que escreve as coisas já maduro, né? Enquanto outros escreveram relativamente jovem, Kant chega na maturidade. Olha, mano, eu estudei a vida toda, descobri a roda, agora eu vou dar de bandeja para vocês. Nem a crítica do juízo estético ali do Kant, quando você vai ler ali, você se perde um pouco. Por quê? Porque é muito difícil entender uma das perguntas. É um dos grandes enigmas, é o nosso juízo estético. Por que a gente gosta disso, por que não gosta disso? E, na verdade, a resposta é tão complexa que só um lance interdisciplinar para te encaminhar para um rumo. Não é nem para te dar a resposta precisa, mas para te encaminhar um rumo ali. Porque depois vai surgir a psicanálise e a gente vai descobrir que a gente não tem tanta consciência quanto pensava que tinha, né? Tem vários fatores inconscientes que interferem no gosto, por exemplo. E são inconscientes porque a gente não tem consciência do porquê a gente gosta disso. Por isso que tem o nome de inconsciente, né? Paradoxo, né? E hoje a música atual, eu particularmente vejo pouquíssima letra assim, em questão de conteúdo crítico, vamos dizer assim, que construa uma opinião mais realista, entende? É muito mais a questão do entretenimento, a questão do gosto musical. Olha, não, qual a grande diferença? Qual a grande diferença da música? Porque hoje se fala muito que o que tá aí é basicamente porcaria, né? O sertanejo universitário é uma bela de uma porcaria, o funk é uma bela de uma porcaria. Muita gente diz que a música brasileira é um lixo. Só que é o que tá, assim, tem muita coisa sendo produzida porque não tá nas paradas, né? Porque nos anos 80 a diferença é que tu tava lá, qual é a música que tá em primeiro lugar nas paradas de sucesso? Chegava lá, tava Faroeste Caboclo. Entendeu? Tava Vento no Litoral, 2 do Legião que chegaram no topo, primeiro lugar de sucesso. Tava as músicas do Cazuza, que é um poeta espetacular. Caetano, quem mais ganhou dinheiro com direitos autorais nos anos 80 foi Caetano e Guilherme Arantes. Entendeu? Então, pô, do ligava a novela, tava... Quem é que tava cantando na novela, nas trilhas? Gal Costa, Marina Lima. Então, assim, a sensação que eu tenho é que o que estava sendo produzido de melhor nos anos 80 estava nas paradas de sucesso. Hoje o que está sendo produzido de melhor não está. Hoje o que está nas paradas de sucesso é o que é mais simples e o que causa sucesso imediato, é aquele lance mais descartável mesmo. Pode fazer a tua dancinha do TikTok, sabe? A maioria sabe? É bobagem mesmo ali, é uma coisa só que não tem, é só entretenimento puro. É passatempo, é só... Música chiclete, né? Pra pegar... Isso, é só entretenimento. Agora é o seguinte, também a música ela não tem obrigação de ser crítica ou gerar qualquer tipo de consciência crítica. Ela pode te tocar, entendeu? Ela pode ser dançante ou ela pode ter ela pode ter algum objetivo de crítica social. Tá? Então hoje é grande se pegar ali o que tá no topo ali, são músicas assim, besta. Besta. Eu fui pro show do Legião Urbana já sem o Renato Russo, né? Numa sexta, lá em Salinas. E sábado ia ser o Jorge Mateus. E eu entrei de boa no show do Legião. Encontrei algum pessoal aqui do IF. Cheguei lá na frente.
entendeu? Com a minha camisa do Remo. O cara até me olhou e falou lá do palco, esse rapaz aqui, camisa do Leão, cantando todas as músicas e tal. Eu fiz assim, tá. E no outro dia era o show de Jorge Mateus, eu fiquei, não entrei, mas todo mundo, assim, tinha o triplo de pessoas. E todo mundo dizendo que era só coisa espetacular, muito linda. Eu esperei para escutar a primeira música, né? Eu do lado de fora, num sushizinho do amigo meu. E a primeira música era assim, bota o copo pro alto, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Beber, 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 beber. E eu fiquei pensando, é isso que tá sendo aclamado? É uma besteira, doido. Tô cheio de dinheiro, bota o copo... Entendeu? E um dia antes tinha sido Legião Urbana, que foi o que de melhor foi produzido nos anos 80. Renato Russo, um gênio, um poeta. E tinha o triplo de pessoas e era o triplo valor do ingresso no outro dia. Nenhuma naquele dia basicamente sabia cantar, né? Alguma letra daquela. Depois que eu comecei, que eu escutei essa música aqui, bota o copo pro alto, vamos beber. Falei, mano, vou pra outro lugar. É doido. Nada, sabe? Não é minha onda. Eu gosto de escutar, se for pra escutar, eu gosto de outra parada, né? Isso aí não. E depois eu percebi que basicamente é isso. É besteira, é ostentação... É bobagens do cotidiano que fazem sucesso hoje em dia. Então, não que esteja sendo... Não é que tá rolando só porcaria, é porque... O que tá é só isso. Pô, tem muita coisa que deve ser bom, que deve estar rolando, mas que não tá nas paradas, está em outro cenário aí, num cenário mais alternativo, num cenário fora da grande mídia, fora, né? De 50, sei lá, músicas no streaming ou conteúdo assim, vamos lá, 80% é só isso, só besteira. Tu pegar 89, quem foi o melhor cantor de 89, ganhou o prêmio, Sharp, Cazuza. Melhor música, Codinome Beija-Flor. Aí agora não vai ser, assim, nem, sabe? Não faço ideia do que ganhou, assim, com essa melhor... Mas tenho certeza que... Saber o critério, né? Bom, e quando a gente entra no YouTube, a gente só vê isso, TikTok, vlog, né? Dele vlog, alguma coisa assim, mostrando o dia a dia, né? É só esse tipo de coisa. E o curioso é que hoje é muito fácil tu ter acesso a tudo. Por exemplo, para eu escutar um Led Zeppelin foi muito difícil. Para eu escutar, eu só ouvia falar em Led Zeppelin, que é isso, né, cara? Como é que eu vou ter acesso a um disco do Led Zeppelin, a uma fita? Para eu escutar um Pink Floyd, entendeu? Era muito difícil. Só que quando a gente conseguia o disco, ele vem com encarte e vem já te explicando muita coisa, entendeu? O disco de vinil ele não é só um lance... Ele não é um lance auditivo, ele é um lance visual... Ele tem o tato e vem a história ali das músicas, geralmente da banda, vem uma ficha técnica e aquilo já ia me informando com relação. Então eu já sabia quando era uma banda inglesa, o que estava rolando ali, só de ler os encartes que vinham junto, entendeu? E ali que a gente ia se informando e tal. Então, assim, naquela época, se me perguntar assim, já daqui a 30 anos, se todo mundo tiver condições de escutar os clássicos, vão escutar, eu achava que, claro, meu irmão. Porque só vira clássico o que é muito bom para virar clássico, entendeu? Uma coisa que é uma porcaria não vai virar clássico, não tem como, entendeu? Só vira clássico aquilo que de alguma forma tocou, foi bom e continua sendo bom o tempo todo. Um clássico é esse, né? Tu escutar uma música do Pink Floyd, tu vai ver que é um clássico. Nossa geração, quando eu morrer, vão ficar escutando. E hoje em dia a gente pergunta assim para a maioria dos jovens e algumas pessoas adultas, elas falam, né, sobre Pink Floyd, Beatles, tudo mais, essa galera dos anos 80, 90. E a gente vê uma volta, né, dessa cultura dos anos 80, 90 ali, do clássico mesmo, voltando, né? Porque acontece isso, tem gente realmente vivendo o estilo de vida, tem as outras pessoas que gostam só do gênero musical, da cultura e tudo mais, mas tem as outras pessoas que elas gostam de buscar, que são curiosas, né, sobre aquele tempo. O senhor, o senhor é saudosista dessa época, né? E por que o senhor acha que está voltando de novo essa cultura? Primeiro, por causa da internet, né? Aquela que possibilita que a gente possa voltar. Então, hoje, tu pode escrever aí no YouTube um clipe de uma banda antiga e começar a fuçar. E o próprio YouTube já vai te dar uma playlist ou qualquer... né? Como é o nome do Deezer, né? Qualquer um desses que tu for já vai te encaminhando. A gente entra no Instagram, tem muita gente com foto de disco, de vinil, dessas coisas antigas, piano e tudo mais. Então a internet possibilita isso, né? A internet possibilita você entrar em... Nós que somos mais velhos, né? Eu que sou milênio, muito obrigado por ter me informado que eu sou milênio. Tem o lance do saudosismo, né? Então a gente vai atrás porque tem uma memória afetiva aquilo ali, a gente escutar, traz uma memória de algo que aconteceu
E a memória de algo que aconteceu, ela não vem só com a memória, ela vem com sensações daquilo ali, entendeu? Como nós somos seres extremamente emocionais, ser humano. Então, quando eu escuto um Trem da Alegria, por exemplo, eu fui pro show do Trem da Alegria em 1989. Então, Unidunidunide, oh, Salamé Mingue. Então, quando eu escuto essa música, eu sinto uma coisa legal, porque eu lembro daquele dia e lembro das sensações de como eu estava feliz. Aliás, não é só lembrança, não. Eu tenho a impressão de que as ligações químicas de felicidade que eu tive naquele dia, elas são refeitas quando eu escuto, principalmente de surpresa, né? Quando tá num lugar assim e do nada toca música que tu gosta pra caramba, tu não tá esperando. Porque quando tu coloca, não tem um elemento de surpresa, não é tão bacana. Quando tá passando na rua de boa lá, escuta lá longe. Isso, então quando tá num lugar assim, toca ali, parece que aquelas ligações químicas aí que saem pela tua alegria naquele dia, parece que elas voltam aqui. Isso. E isso que é o saudosismo, né? Então, isso também é uma das razões, né, desse movimento muito forte retrô. O saudosismo e a internet que possibilita que jovens possam conhecer, porque tá rolando música muito bobinha, só que nem todo mundo também tá afim de consumir, né? Tem gente que sente necessidade de querer mais. E tem gente que sem necessidade, por exemplo, tô falando aqui de Led Zeppelin, nunca escutou. Vai ficar na tua cabeça aqui, o professor falou de Led Zeppelin. Bora ver se presta, mas que é isso? Bota a semente ali, né? E coloca a semente e vai, quase tudo a gente vai... O que não é da nossa geração, a gente vai descobrir assim. Então, eu falei do livro do Kerouac, que fizeram um filme, né? O On the Road, na estrada, né? Foi até com aquela moça que era a protagonista do Crepúsculo. Fizeram uma versão de filme, entendeu? Aí tu vai lá, Kerouac, anos 50, anos 60 ali, beatnik, o que é. A curiosidade vai aguçando, alguém que possa estar vendo aí. E aí o movimento meio que retrô vai aumentando, né? Você já ouviu de um gênero de música chamado Lo-Fi, remix? Não conheço. Ele eu não sei quando surgiu, mas ele se popularizou muito agora na atualidade, nossos tempos. Home estúdio, quem trabalha em casa escuta muito Lo-Fi, remix. Quem está estudando, quem está trabalhando em casa, escuta muito Lo-Fi. Eu mesmo escuto lá em casa. E o remix, Lo-Fi, ele remixa uma música, né? De uma maneira muito calma, muito sutil, que te deixa relaxante. Eu tenho muita playlist no YouTube, no Spotify e tudo mais, que é com MPB, com toda essa galera dos anos 80, com essas músicas clássicas. E pra quem não... É um programa que faz isso? Não é um programa. Algum DJ ou alguém que conhece, remixa essa música nesse estilo, entende? Com a mesma letra e tudo mais. E atualmente, tipo, aquela pessoa, aquele jovem que não se identifica muito com o clássico mesmo, com o instrumental daquela época, com a voz daquela época, nesse estilo remixado em Lo-Fi, dá uma nova cara. Então, chama muita atenção da juventude, que é justamente por conta da internet que está surgindo de novo, né, essa ascensão. Chama muita atenção da juventude essa música remixada que é relaxante. E muita gente que achava que a música brasileira era ruim, que era um lixo, quando olha para esse tipo de conteúdo, quando olha para essas músicas do passado, remixadas, vê que realmente a música brasileira, ela tem conteúdo, claro, né, falando das antigas, né? Ela tem conteúdo e ela mostra pra gente as suas letras, as suas críticas e a realidade social daquela época. Então é isso aí que o senhor está dizendo. A internet, ela trouxe, né, essa oportunidade da juventude, até mesmo de pessoas que não conheciam a música brasileira, a ter esse acesso e poder aí aflorar o gosto por essas músicas passadas. Eu mesmo gostei muito de ouvir alguns MPBs, algumas músicas remixadas no Lo-Fi, algumas que eu não conhecia. Caetano Veloso, Cazuza, Seu Jorge, né? Agora, olha só, vamos ver uma diferença aí. Tem um sociólogo chamado Pierre Bourdieu que ele usa um conceito de campo social. Tá? Então, o campo é um espaço onde a gente vive no engajamento do nosso cotidiano. Por exemplo, qual é o campo social que eu vivo? É o campo social aqui do campo acadêmico. Esse é meu campo. Então, tem certos troféus desse campo que eu busco, que todos nós buscamos, e há um engajamento, uma luta por esses troféus. Então a gente busca título, a gente busca o prestígio do aluno, mas a gente busca publicar artigo, tem vários tipos de troféus. E é nesse campo ali, vocês também como alunos, vocês estão aqui no campo aqui, vamos chamar no campo dos alunos. E vocês aprendem muita coisa, não é só em sala de aula, mas no engajamento do dia a dia ali. E era uma coisa que acontecia muito, por exemplo, os cantores de antigamente, todos eles participavam, todos eles se conhecem, eles compartilhavam mesmo os estúdios ali.
né? Eles compartilham do mesmo campo social. Então, eles acabam aprendendo ali na interação. Então, todos eles acabavam aprendendo com os outros ali, cantar um instrumento. Hoje, com o espaço digital, as pessoas têm a ilusão que dá para aprender tudo só pela internet. Não dá. Entendeu? Por quê? É só tu tentar fazer uma cirurgia com um cara que assistiu todos os tutoriais aí, vai ver que não é muito indicado. Por quê? Porque não é só com o professor ali em sala de aula que tu está aprendendo. Tu está aprendendo no teu convívio no campo social. Então tu passa 5, 6 anos ali no espaço universitário aprendendo na interação, na sociabilidade, tu está aprendendo as coisas, entendeu? Então, por exemplo, hoje qualquer um acha que pode pegar, assistir uns videozinhos e cantar. Ou pode fazer qualquer coisa assistindo os videozinhos no YouTube. Só que quando você tira da interação, da sociabilidade ou do próprio processo de socialização, porque quando a gente entra numa faculdade, nosso processo de socialização se intensifica. Então, eu fui socializado até os 17 anos e não sabia quase nada de ciências sociais. Então, passei 5 anos ali, fiz mestrado e trabalhando na área, convivendo com pessoas. E é nessa interação que as coisas vão se consolidando na minha mente que eu vou montando o quebra-cabeça. E é assim em todas as áreas, e na área da música também. Então, hoje o cara acha que ele vai baixar uns negocinhos, vai ver uns vídeos, vai aprender a tocar, vai aprender a cantar e vai sair. E às vezes, do ponto de vista técnico, não sai tão bom. Por quê? Porque faltou a sociabilidade. Faltou a vivência em determinada coisa, faltou a interação, faltou aprender com um colega aqui, como vocês aqui, vocês são 4 aqui. Tenho certeza que cada um já aprendeu alguma coisa com o outro aqui para fazer isso daqui funcionar. E se você tivesse só assistido todos os tutoriais, não ia ser a mesma coisa. Eu tô tentando ensinar eles aí, mas não tô pegando mais ideias. Pois é, tipo, eu toco bateria, né? E daí pegar a bateria ali sem pegar prática, sem pegar teoria nenhuma. Vai lá, faz o som, tudo mais, mas se alguém que sabe tocar de verdade bateria te olhar ali, vai ver que aquele baterista, que eu, né, no caso, erro muito tempo. Se me der uma partitura, eu não vou saber ler. Ele vai dizer, cara, tu não sabe ler, cara, tu não sabe de nada. Não sabe ler uma partitura, não sabe a teoria musical, não sabe os rudimentos. Vários cantores acabaram com a goela, Zezé, Leonardo, não conseguem, porque foram na doida. Não foram instruídos ali do ponto de vista profissional de forma mais adequada. E na pandemia, muita gente precisou estudar, né? Muita gente precisou estudar e necessitou muito desse convívio aí, da prática. E também a prática, o convívio forma, né? O nosso entendimento social. Saber como fazer, mano. Todo mundo é metido a saber como fazer. Chegar e fazer. Parece esses caras que vendem curso que tu vai ficar milionário só tu assistir o curso dele. Entendeu? Tu vai ver, de cada 1000 que faz, um vai ficar milionário. E talvez nem o cara que está vendendo o curso seja milionário. Entendeu? Mas é diferente. Saber como fazer, te dar o passo a passo aqui, é diferente de chegar e fazer, pô. É isso. Professor, a gente estava falando aqui sobre música, sobre anos 80, anos 90. Hoje em dia, qual é a sua trilha sonora que você está, nessa pandemia que você andou escutando? Eu escutei muito Gal Costa e Maria Bethânia, porque era o que me acalmava, né? Tava precisando de calma, tava precisando relaxar. Então Gal Costa foi o que eu mais escutei, relax, entendeu? Ela lançou um disco novo agora pela Noise, que o disco é um espetáculo e cheio de parceria com jovens, entendeu? Um bando de jovem que eu nem sabia quem era, quando eu fui ver os caras cantam tão suave, tão bacana. Né? Acabou que puxou, deu escutar uma ou outra coisa ali. São coisas que eu nem... Não tá no TikTok, não tá no programa do finado Faustão, da Globo, não tá em lugar nenhum, tem muita coisa legal rolando aí, a gente não tá nem sabendo, tô por fora. Então foi o que eu escutei na pandemia, foi coisas assim, mais relaxantes, entendeu? Que me acalmasse. Até porque, né, muito estresse. Assim, eu demorava meia hora para gravar um vídeo para meus alunos, demorava 2 dias para editar, sabe? Até que eu resolvi parar de tentar. Eu resolvi fazer como eu fazia em sala de aula, botei um quadro aqui, um celular aqui, meu amigo... Deixa eu... porque as primeiras vezes que eu tentei falar olhando para um celular, eu me senti muito esquisito. Entendeu? Pô, minha mãe dizia que quem fala sozinho é doido. E a sensação que eu tinha era que eu tava falando só aqui pra frente do celular, entendeu? Isso, ficava pensando nas coisas que eu tinha feito, sabe? Então que... Não tem o que fazer, literalmente. Não tem o que fazer, ficar vendo TV, fica isso, assistindo...
eu não sabia como era ficar. Eu morava num apartamento, assim, do tamanho dessa sala aqui, passei 20 dias ali trancado, fiquei, pelo amor de Deus, né? Consegui mudar para uma casa, foi quando eu consegui respirar mais um pouco. Bom, a gente está chegando no final do podcast. O senhor tem alguma recomendação, assim, para quem nos assistiu, quem nos ouviu? Alguma recomendação, uma frase, uma música, um escritor, um pensador? A escritor tem alguns que eu poderia. Bastante, Hoje eu iria sugerir Carl Sagan. Carl Sagan. Que é um físico, um astrofísico. Não precisa nem ler, ele pode assistir o documentário dele, que ele mesmo produziu e depois que fizeram, que é o Cosmos, né? Porque eu acho que essas descobertas recentes da ciência, elas vão ter um impacto muito forte. Já está tendo, mas vai ter um impacto muito maior nas ciências humanas e na própria noção do que é o ser humano. O ser humano ele é muito cheio de certezas, muito, sabe? Parece que o nosso cérebro funciona pra gente, quando tudo faz sentido, a gente não quer se amarrar naquilo, quer se apegar naquilo. E ali a gente, com os estudos ali do Carl Sagan, né, e com a física moderna, a gente descobriu que existem trilhões de planetas parecidos com a Terra, outros muito maiores que a Terra, que existem várias estrelas semelhantes ao Sol e que tem uma órbita que pode ter, inclusive, vida, né, numa distância do Sol, que é possível que exista vida, que existem trilhões de galáxias, que o nosso tamanho é muito pequeno. Isso, nós somos poeira das estrelas, como essa frase é do Carl Sagan, né? Então, eu acho que quanto mais a pessoa se informar sobre o nosso lugar no cosmos, nosso lugar, eu falo do ser humano, do nosso planeta, do nosso sistema solar. Que a gente está no sistema solar, a gente está numa galáxia entre trilhões, né? Foram tirar uma foto assim do nada e viram trilhões. Claro que não, é uma dedução, mas tem um método, né? Sim. Ninguém conta trilhões, mas tem um método ali, né? Que, olha, num quadradinho aqui tem trilhões de galáxias, então é muito grande. Então, acho que bora baixar a bola, né? A gente não tem certeza absoluta sobre muita coisa. O que a gente sabe é um grão, é uma gota, o que a gente desconhece é um oceano. Então é possível que a tua posição política, a tua religião não seja talvez a mais correta, entendeu? Não seja correta, não tem jeito. Ou a gente vai aprender a viver respeitando a diferença, entendeu? Ou não vai dar. O ser humano está há pouquíssimo tempo aqui. O Homo sapiens está aqui há 50 mil anos só. Né? O universo calculável tem 14 bilhões de anos. 14 bilhões para 50 mil anos aqui. E as pessoas brigando por coisas assim, por besteira, por coisas secundárias. Não conseguem entender a diversidade de interesses, a diversidade de valores. A política nunca vai ser uma área de consenso. Nunca. Porque as pessoas têm valores e têm interesses diferentes. Um professor tem determinados interesses políticos que não tem um empresário. Mas isso não significa que a gente não possa conviver e entender o interesse do outro. Falar, olha, eu entendo o teu interesse, entendo os teus valores. Os meus são outros. Vai no teu que eu vou no meu. A gente não precisa brigar aqui. A gente precisa de confusão, como está nesses últimos 2, 3 anos aí, cheio de treta. Já vi irmão expulsando irmão de casa, filho brigando com o outro, deixando de se falar, no trabalho, sabe? Pessoas deixando de se falar, de brigar, porque não conseguem ter um equilíbrio emocional mínimo ali para lidar com a diferença, com um ponto de vista diferente, ou com interesse diferente, ou com valor diferente. Então, acho que esse é o grande problema que a gente tem que resolver. Eu acho que o mundo nunca precisou, talvez, tanto como a gente precisa hoje de filosofia, da sociologia, da psicanálise. Porque é estudando isso que tu vai conseguir viver melhor com o outro. Tecnologia a gente tem muita, doido. Olha aqui o que a gente está fazendo aqui, olha essa sala de aula cheia de tecnologia. A gente tem tecnologia para destruir o nosso planeta. Tecnologia a gente já tem muito. O que falta para a gente são outras coisas que não a tecnologia. Tecnologia, a gente tem tecnologia para acabar com a fome, tecnologia para acabar com a miséria, entendeu? A gente tem tecnologia para todo mundo ter uma vida minimamente digna, mas não é isso que acontece no mundo. Então não é tecnologia que está faltando. Bora investir mais em tecnologia, bora investir. Claro que é importante, mas está faltando a relação humana. Está faltando, assim, um conhecimento. Acho que estudando os grandes pensadores, assim, é uma educação que a gente chama de humanista. Eu acho que isso faz construir uma alma mais tolerante. Não tem como. Tu vai ler Platão, que é um gênio. Tu lê Aristóteles, que está ali para rebater Platão e também é um gênio. E tu vai falar, tem 2 gênios aqui discutindo, sabe? Se eles fossem sentar numa mesa, eles não iam brigar, eu tenho certeza. Não iam brigar, pô.
E Kant, depois, quando vai escrever, parece que ele está escrevendo para Aristóteles, depois Nietzsche está escrevendo para Kant, sabe? E todos eles discordando um do outro, mas se sentasse aqui, sabe? Uma conversa assim, cara, tudo se resume a se entender, ter essa reflexão do outro, de mim e de você. Os próprios fundadores da sociologia, um socialista, um conservador e um liberal, os três conseguem ser gênios, cada um consegue ser ótimos, grandes pensadores, entendeu? Isso é a base da sociologia, né? E cada um viu o mundo de um ponto de vista, sabe? E de um interesse e de um valor. São interesses diferentes que tinha Marx e Durkheim. O interesse de Marx era que o proletariado tivesse uma vida melhor. O interesse de Durkheim é que a coesão social fosse mais duradoura, né? Durkheim não gostava de confusão, como um bom conservador, né? E Weber era um defensor das liberdades individuais, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista epistemológico mesmo ali. Até para fazer ciência, ele acha que a ciência tinha que partir do indivíduo. Os três foram... Assim, dá para dizer que algum dos três ele estava falando besteira quando Marx está defendendo o proletariado, quando Durkheim está defendendo a coesão, ou quando Weber está defendendo o indivíduo, das liberdades individuais, não está falando bobagem ali, entendeu? Então, dá para sentar os três aqui, sabe? E sair alguma coisa. Sair alguma coisa de produtivo. Agora, quando cada um chega aí, olha, esse aqui, quem não está comigo é meu inimigo. Aí já cria um discurso e joga no inimigo, fala, olha, tu é isso, pá, por isso que tu é meu inimigo, te sai. Aí não tem como, aí não tem jeito. Aí quando vai pro radicalismo, o radicalismo quase sempre ele é fruto de algum problema emocional, ou de algum transtorno mental, pode reparar. Quanto mais radical é o caboclo, você pode ver que, do ponto de vista emocional, ele não é muito bom, e às vezes até tem transtorno mesmo mental. Sabe? Então isso aí, cada vez mais com a psicanálise... Hoje em dia a conversa, né? Descobriram que a conversa, grupos de autoajuda que realmente transformam e mudam a vida, né? Inclusive nas religiões a gente vê isso, pô. As religiões são o quê? Grupos de autoajuda ali, as igrejas não são grupos de autoajuda que acabam confortando, a pessoa também vai ali, fala o que tem para falar, desabafa e acaba melhorando, crescendo como ser humano. Se tornando... Religião isso não é uma maldade, né? Mas agora, como você disse, passou a ser radical aí... Em todos os aspectos já é perigoso, né? Porque é muito difícil a gente ter, principalmente no campo político, uma absoluta certeza sobre alguma coisa. Ninguém tá totalmente muitas vezes a gente cria, olha, tem um livro que eu li agora, que o livro é bom demais, que é Uma Breve História da Humanidade, que eu ainda não acabei de ler. Ele fala que o ser humano, ele viaja, a história vai de ficção em ficção. O ser humano cria uma ficção, pode ser uma religião, uma ideologia política, e é baseado naquela ficção. A gente cria uma ficção que vai chegar no céu. Uma ficção, doido. Não tinha como. O espaço é completamente... Não tem oxigênio, meu irmão. Como é que a gente vai para lá? Criar essa ficção e é movida por essa ficção que a humanidade vai crescendo. A gente cria a ficção. As ficções podem ser religiosas, ideológicas, mas elas que movem. Elas são o motor que faz o ser humano construir tudo que está aqui ao redor. Isso aí. Galera, esse foi um podcast de hoje. Professor Jonas, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Espero que pegue dessa vez aí aparato tecnológico. Hoje, nesse bate-papo, a gente passou pela atualidade, pela sociologia, pelos anos 80 e por tudo isso que você ouviu aqui. Professor, muito obrigado mais uma vez. A gente aceitaria de braços abertos aí de novo uma nova participação. Então é isso, pessoal. Na próxima vez eu falar só de coisas engraçadas que aconteceram na sala de aula. Galera, então é isso. Até o próximo podcast. Um abraço.